do ponto de vista de estudo mesmo, de, digamos assim, de método de ensino e tudo, eu senti assim, em Portugal, a gente faz, né, a equivalência, você não fez uma prova, por exemplo, eu não precisei fazer uma prova de inglês para poder passar no mestrado lá em Portugal, no entanto, para que eu desse conta de realizar os trabalhos, para que eu desse conta de fazer os papers, né, para poder apresentar nas aulas do mestrado e também, né, no caso, depois da minha dissertação, pressupunha de que eu dominava o inglês. Então, não é um conhecimento que você tem que fazer prova antes, mas que você não sai do curso, né? Dependendo da área que você principalmente escolher escrever, e a minha área foi internacional, não tinha como eu sair sem dominar o inglês, no sentido de que toda referência que eu iria trabalhar estava em inglês, né? Os sites da Corte Internacional de Justiça, né? Do Tribunal Europeu tem muita coisa também em inglês dos casos e eu sei que tudo eu precisei de consultar muita coisa em inglês e espanhol, no caso da minha tese de mestrado. Então, isso já foi uma diferença que eu senti, de que no sentido de que 80% das referências que eu precisei consultar para a minha dissertação de mestrado, elas estavam num idioma que não era o português. Então, foi assim, eu já sinto essa diferença nesse sentido. Mas tem muito relacionado também com o fato de eu ter escolhido um tema voltado para o direito internacional. Mas não só que seja assim, porque lá eles valorizam bastante que você analise as questões e que você faça também, ainda que seja em nota de rodapé, um estudo comparado, que você está tratando de uma questão que às vezes você está relacionando, né, com o assunto em português, do ponto de vista, por exemplo, do direito português, do direito brasileiro, o direito dos países do PALOP, né, que falam português, mas também é interessante você demonstrar que você sabe como funciona em outros países, e essas informações muitas vezes estão em outro idioma também. Então, digamos assim, vale a pena investir no inglês, e se possível até em outros idiomas, mas uma coisa que eu não esqueço, né, porque quando eu estava aqui ainda na faculdade, eu comecei a estudar um pouquinho de alemão também, e lá eu também tive a oportunidade de fazer algumas aulas de alemão, uns 2 semestres de alemão, e eu lembro que o meu orientador começou comigo nesse sentido, ele me deu uma orientação muito interessante, muito importante, pertinente, que foi a que eu segui, de que, assim, você foca no inglês, estuda bastante o inglês, no sentido de você estar tranquilamente fluente no inglês, porque tudo que você precisar de informação, né, a informação mais relevante no mundo, ela é difundida em inglês hoje. Então, você não vai deixar de ter acesso a nada se você dominar o inglês. Depois que você estiver tranquila no inglês, você concentra também em outras, né? Se você tiver interesse no alemão, italiano e tudo. Mas um inglês mais ou menos e outro mais ou menos não é tão eficiente quanto você dominar muito bem o inglês, porque ele hoje é a língua onde todo mundo, né? Todas as pesquisas são compartilhadas, são publicadas. Então, com o inglês você consegue não só se difundir no mundo, difundir seu pensamento, mas também você conseguir ter acesso ao que tem de mais inovador, né? Assim, ao tudo que tem de mais recente que tem sido publicado no mundo. Né? A gente tem acesso às revistas. Outra questão também, só para completar, com relação... São vários pontos, né? Quando a gente fala de estudar aqui e estudar lá. Uma questão que eu senti também foi o acesso a referências, né, bibliográficas, no sentido do meu trabalho ser um trabalho mais completo, com bastante informações atualizadas, informações de vários países, de vários autores que são grandes autoridades no assunto. Então, a Universidade de Coimbra, e eu acredito que todas as outras universidades em Portugal também, eu tive passeando em vários países, mas eu fiz também viagem de investigação em Munique, né, no Max Planck. Também fui na universidade, na biblioteca de Oxford, na Bodleian Library, e também no Centro de Propriedade Industrial da Universidade de Santiago de Compostela. E nesses locais eu tive acesso a informações, por exemplo, da minha área, que é a propriedade intelectual, propriedade industrial, patentes, marcas, né, nesse sentido, principalmente patentes farmacêuticas. Eu podia, por exemplo, ter acesso a como funciona, qual que é o sistema jurídico de patentes no Iraque, no Afeganistão, porque todos esses materiais, por exemplo, estavam disponíveis no Max Planck. Então,
eu acredito que o acesso lá, as universidades estão bem estruturadas no sentido delas assinarem as revistas de vários países, revistas de Oxford, de Harvard, né, de Stanford. Então, a gente tem acesso às publicações muito relevantes, que isso enriquece o nosso trabalho.